Vamos lá. Eu havia dito na chamada para essa aula que os títulos são, talvez, é um dos elementos mais importantes na criação na publicação do seu conteúdo. Não tem jeito. Você vai precisar ter a capacidade de criar títulos persuasivos. E no que isso vai ajudar? Isso vai permitir que você engaje as pessoas desde o começo. Isso vai permitir que você... Deixa eu só voltar aqui. Isso vai permitir que você engaje as pessoas desde o começo, que vocês também consigam, através dos ganchos, levantar algum tipo de curiosidade da sua audiência, interesse, toda essa coisa. Eu separei 7 modelos de headlines, de títulos, que vocês vão perceber. Eu já trouxe todas elas em um exemplo, cada uma com seu exemplo, e eu vou tentar modificar esse exemplo para outros nichos. Então vamos lá. A primeira, vamos começar. A primeira fórmula, o primeiro tipo de headline que você pode criar, que eu tenho certeza vai ajudar demais no seu conteúdo, é esse aqui, ó. Deixa eu colocar minha cola aqui. Trazer isso para cá, um minutinho. Aqui. Vamos lá. Que é: experimente fazer uma pergunta ao invés de fazer uma promessa. Às vezes, a sua headline, ela é tão forte, que parece mentira. Ela é tão forte que as pessoas terão dificuldade em acreditar na sua headline. Então, essa primeira dica é para que você transforme a sua afirmação em uma pergunta. Porque headlines muito agressivas tendem a despertar a desconfiança da sua audiência. Então, por exemplo, ao invés de você afirmar derreta 3 a 4 quilos de gordura em 7 dias ou menos, mesmo sem ir para a academia, ao invés de fazer essa afirmação, que é deveras agressiva, olha como ela fica mais palatável e olha como ela coloca a sua audiência dentro do mesmo barco. Ela entra no barco e você a conduz para a conclusão. Então você faz assim, ao invés de derreta, você diz: é realmente possível derreter 3 a 5 quilos de gordura em 7 dias ou menos, mesmo sem ir para a academia? Então, quando você traz a pergunta, a sua segunda palavra até pode ser: você concorda com isso? Note que você já trouxe a pessoa para o seu barco. Você já ganhou a confiança da pessoa, porque você não chega empurrando uma verdade muito agressiva, uma headline muito poderosa, muito agressiva. Você chama a pessoa para o barco, faz a pergunta e daí você a conduz. De repente você diga assim: talvez você já tenha visto essa promessa por aí, desse tipo, derreter gordura em poucos dias e papapá. Bem, essa é uma meia-verdade. E aí você continua. O que realmente você precisa se perguntar é: o que as pessoas que estão conseguindo esse tipo de resultado fazem? Então, tudo surge a partir da pergunta. Se você faz uma afirmação muito agressiva,
uma headline muito agressiva corre o risco da pessoa ir embora e ela não embarcou, ela não subiu no teu barco. Transformando em pergunta, você, além de colocar ela no seu barco, você consegue contar toda a história, você consegue conduzi-la no seu mesmo raciocínio. E aí você diz, concordo, de repente essa é uma pergunta que na verdade é uma meia-verdade. O que você deveria estar se perguntando é o que as pessoas que queimam 3 a 5 gorduras, então você aproveitou para afirmar o que é que essas pessoas estão fazendo, e aí você leva a pessoa com você. Então, quando a sua headline for muito agressiva, transforme-a em pergunta e ela vai ficar muito mais palatável. Por exemplo, fature 20 mil no seu primeiro lançamento, mesmo sem ter lista de e-mail. Ou então, de outra forma, fature 20 mil reais em seu primeiro lançamento na internet. É uma headline um pouco agressiva, mas veja que se você transformar em pergunta, é possível faturar 20 mil reais no seu primeiro lançamento, mesmo sem ter feito a fórmula de lançamento, curso A, curso B, curso C, por aí. Você transformou em pergunta e depois você conduz. Eu também teria dificuldade de acreditar isso se eu mesmo não tivesse conseguido fazer os 20 mil reais no meu primeiro lançamento. Então, primeira coisa, experimente fazer uma pergunta ao invés de uma pergunta quando a sua promessa for muito agressiva. Em segundo lugar, prometa algo extremamente útil para a sua audiência. Extremamente útil. E que seja alguma coisa factível, alguma coisa real, não muito nublada, uma coisa muito romântica. Prometa alguma coisa útil mesmo. Então, como evitar o maior erro que você pode cometer ao tentar criar uma lista de e-mails. Veja que o que eu estou dizendo aqui pode fazer com que a pessoa perca dinheiro, perca tempo, perca paciência. Então é extremamente útil para ela querer saber qual foi o maior erro que Daniel cometeu quando ele quis fazer o lançamento. Qual foi o maior erro que Daniel cometeu quando ele quis lançar o seu primeiro produto na internet? Qual foi o maior erro que Daniel cometeu quando ele lançou o 12, o seu grupo de mentoria? Porque eu estou prestes a lançar também e eu não quero cometer esse erro. Então, é extremamente útil quando você faz esse tipo de promessa. Como evitar o maior erro? Como evitar de perder dinheiro no seu primeiro investimento? Como evitar de fazer toda uma série de exercícios errado e comprometer sua coluna? Então, isso é extremamente útil, que se for desprezado pela audiência, vai fazer ela perder dinheiro, perder tempo, perder paciência, perder a cabeça. Então, prometa algo extremamente útil. Tá? Vamos para terceira. Isso, terceira. Isso aqui é legal. Quando você estiver construindo uma headline, um título, prometa revelar um segredo desconhecido. Esse também aqui é muito legal. Do tipo, você vai dizer assim: a única coisa que você precisa saber para perder peso. Dica, não é o que você está pensando. Isso aqui atenta para a curiosidade da pessoa. Quando você diz a única coisa que você precisa saber dá a ideia de que você vai contar um segredo para a pessoa. Dá a ideia de que tem algo encoberto que ela precisa saber. Dá a ideia de que se ela desprezar isso, de novo, ela vai passar ao lado. Então, a única coisa que você precisa saber para recuperar o seu engajamento no Instagram, dica, não é o que você está pensando. Isto é extremamente poderoso também. Então pense que isso pode ser aplicado a qualquer nicho. A única coisa que você precisa saber antes de começar uma dieta. Gente, é muita curiosidade. A única coisa que você precisa saber para não perder dinheiro, a única coisa que você precisa saber. Então, revelar
um segredo desconhecido, você prometer que vai revelar um segredo desconhecido. E ainda, a segunda parte dessa headline, quando ele diz assim, não é o que você está pensando, ora, isso dá um tilt na cabeça. E eu vou querer seguir o segundo slide do carrossel ou seguir adiante no texto. Prometa revelar um segredo desconhecido. Vamos lá. Isso aqui é legal, ó. Apresente uma contradição. A gente não suporta, nossa cabeça não suporta deixar uma contradição aberta, em aberto. Não suporta. Então, se você chega no seu título e diz alguma coisa assim, como vender mais produzindo menos conteúdo? Isso dá um tilt na cabeça da gente. A gente quase que não acredita nisso. Como é possível vender mais produzindo menos conteúdo se o que mais se fala na internet é que você tem que produzir muito conteúdo para poder vender muito? Alguma coisa está errada. Tico não está se comunicando com Teco. Então, no fundo do seu cérebro, você vai conseguir, você vai tentar de alguma forma descobrir por que essa headline, por que essa chamada, por que tem esse gancho para contradição. Eu vou ter curiosidade e querer fechar esse ciclo, entender essa afirmação na minha cabeça. Então, ó, isso é realmente poderoso, trabalhar contradição. Quer ver uma outra contradição? Eu acho isso uma extrema contradição, tá? Como emagrecer comendo de 3 em 3 horas? Poxa, para mim isso sempre foi uma contradição. Eu ouço alguns podcasts, né, sobre alimentação e tal, não entendo quase nada, mas há alguns tipos de dietas mais baseadas em proteína, menos carboidrato, que por conta da proteína você se sente mais saciado, então você tende a sentir fome no espaço de tempo mais distante. Então na minha cabeça sempre era isso, poxa, se eu quero emagrecer, eu preciso comer comidas que me dê saciedade para que de repente, poxa, às vezes você come bem, está tão saciado que você não sente necessidade de comer uma terceira refeição, uma primeira refeição, de almoçar. Você não sente necessidade de ficar lanchando. Então, quando você chega numa headline e diz assim, para mim, como emagrecer comendo de 3 em 3 horas? Para mim, é uma extrema contradição. Eu vou querer entender o que é que esse cara está dizendo agora, ele vai explicar, porque aí se você comer de 3 em 3 horas, você acaba não comendo feito um bicho no almoço, no café da manhã ou na janta e tal, eu entendo. Mas as contradições têm esse poder de gerar essa curiosidade e a nossa cabeça fica tentando ligar os dois pontos dessa contradição. Poderosíssimo, simples e poderoso. Headline 5, fórmula de número 5. Essa aqui, ó. Faça promessas ultra específicas e com ganhos imediatos, mais longo prazo. Como é que ficaria isso? Veja aqui, ó. Como falar bem em público já na sua próxima apresentação. Olha a especificidade. Como falar bem em público em sua próxima apresentação. Quer dizer, se eu tenho uma apresentação para fazer, se eu estou meio acanhado, se eu acredito que eu não posso realizar essa apresentação, e chega para mim uma headline que tem esse gancho da urgência, me dizendo, você vai conseguir fazer a apresentação se você consumir esse conteúdo. Ele é muito específico. E eliminar 100% da ansiedade de subir no palco em apenas 8 semanas. Opa! Então já não era aquilo que eu estava pensando. Ele está dizendo o seguinte, em 8 semanas, se você tiver uma apresentação dentro de 8 semanas, eu vou te ajudar a você fazer a sua apresentação com extrema confiança
e com pouquíssima ansiedade. Então, esse tipo de headline atende uma pessoa que tá muito no fundo do funil, né? Uma pessoa que já sabe qual é o seu problema, uma pessoa que já caracterizou o seu problema, uma pessoa que já qualificou o seu problema, ela sabe. Eu tenho uma apresentação para fazer daqui a 2 meses, uma apresentação importante, eu não tenho muito tempo, eu fico extremamente ansioso para falar, eu não consigo, minhas pernas não deixam subir no palco. Então, se ele está diante deste contexto, nessa situação, e chegar a ele uma promessa extremamente específica como essa, olha, eu te ajudo a falar em público na próxima apresentação, a eliminar 100% a ansiedade de subir no palco em apenas 8 semanas. Isso é muito específico. Isso é muito específico. Então, se eu digo assim no outro nicho, aprenda, ou não, o seguinte, consiga o seu primeiro cliente de mentoria em menos de 24 horas seguindo o método XPTO. Então veja, olha que especificidade, e nesse caso aqui nem é a longo tempo, é curto prazo. Então eu ensino no 12 uma maneira, uma forma que eu aprendi com o Vitor Damasio de você testar a sua audiência e, na maioria das vezes, dá certo de você conseguir seus primeiros clientes de mentoria em 24 horas ou 48 horas. Então, eu poderia pegar esse modelo de headline e reescrevê-lo assim. Como conseguir seus primeiros mentorados em 48 horas ou menos. Isso é uma promessa extremamente específica. Se a pessoa estiver querendo ser mentor e tiver a necessidade, estiver querendo conseguir clientes mentorados rápidos, esse tipo de headline é muito poderoso. Muito poderosa. Específica, com prazo. Número 6. Ofereça um checklist gratuito para contratar um serviço parecido com o seu. Como é que é isso aqui, ó? Olha isso aqui. 3 perguntas que você precisa fazer antes de contratar um consultor de marketing digital. Uau! Uma loja poderia fazer. 3 perguntas antes de contratar ou de comprar o seu vestido de noiva. 3 perguntas que você precisa fazer antes de fechar com o seu personal. Antes de fechar com o personal. 3 perguntas que você precisa fazer hoje, antes de começar a dieta. Gente, isso é muito poderoso. Agora, esse tipo de conteúdo, se você envia um e-mail para quem já estava decidido, para quem está no fundo do funil, e você já estava trabalhando e ele estava decidido a fechar com você, em ficar com você, ele contratar, pode ser o gatilho para que ela, pense 2 vezes. Então você tem que ter bastante sabedoria para saber onde e quando disparar uma headline dessa. Porque ela provoca a avaliação, ela provoca a comparação, ela provoca a pessoa buscar refletir sobre outras possibilidades. Então, usada com cuidado, ou para um público mais genérico, para topo do funil, como a gente diz, ela pode ser muito poderosa para qualquer nicho. 3 perguntas que você precisa fazer antes de enviar o seu currículo. 3 ajustes que você precisa fazer na sua apresentação. Que você precisa fazer antes de fazer a apresentação para o seu chefe. Vocês notam que eu estou quase que dizendo o seguinte: olha, não vá embora sem ver esse conteúdo, senão você pode incorrer em erros. Em 3 erros, tem 3 chances de errar. Então, 3 perguntas que você precisa fazer antes de contratar uma consultoria e por aí vai. Então, este 6º modelo de título
É muito legal para um público mais topo de funil. E tem que ser utilizado com algum cuidado. Sétimo, ó, como esse é simples, ó. Como conseguir muito mais. Ó o exemplo, como conseguir muito mais clientes em 2023. Isso aqui é simples e poderoso. Porque você pode utilizar isso para qualquer nicho, para qualquer headline, qualquer promessa. O gancho aqui é de muito mais. Então você pode até continuar dizendo o seguinte: muitas pessoas estão vendendo de uma maneira até satisfatória este ano. Mas talvez o que você precise buscar é vender muito mais em 2023. Sacou? Você parte do ponto onde a sua audiência está, sem desprezá-la, considerando o que ela tem e o que ela faz, e a partir daí você dispara o muito mais. Então, ó, como conseguir muito mais clientes em 2023? Recado a quem está fazendo dieta. Como reduzir muito mais peso, muito mais quilos em 2023. E aqui você pode começar a cruzar as coisas. Você pode usar aquela do... não é específica, né? Essa é mais hiperbólica, então não cabe com essa aqui. Você pode ir misturando com qualquer uma dessas aqui, ó. Como evitar o maior erro que você pode cometer ao tentar criar uma lista de e-mail? Não. Mas você pode ir, ó. Como vender muito mais produzindo menos conteúdo. O contrário, e colocar muito menos também, ó. Como vender mais produzindo muito menos conteúdo. Então, só de você usar esse gancho, só de você usar essa expressão muito mais, isso vai despertar na cabeça da gente essa ideia de que, caramba, eu tenho um planejado, eu tenho um plano para o ano que vem. Então tá todo mundo com metas, todo mundo já planejado. Agora, será que o que esse cara vai me dizer vai me ajudar a conseguir ainda muito mais? Você vai fazer muito mais, sério. Você não vai ficar tentando 10 estratégias, 5 estratégias. Você vai escolher uma única estratégia, vai praticá-la do começo ao fim e vai conseguir muito mais clientes. Essa é poderosa. 8. Naquela headline prometa revelar um segredo desconhecido é diferente de revele um segredo. Isso aqui é legal. E essa aqui está muito baseada em a sua experiência, no seu background. Então você pode fazê-la da seguinte forma, ó. Você vai revelar. Quando eu digo assim, como eu consegui, não é nem conseguir, como eu consegui 20 mil reais no meu primeiro lançamento na internet. O como eu consegui 20 mil reais no meu primeiro lançamento na internet dá a ideia de que eu vou contar o segredo, o meu segredo, o beabá. Como eu me preparei para passar na OAB. Também dá a ideia de que você vai revelar um processo que é só seu. Como eu perdi 10 quilos em X meses. De novo, baseado na sua experiência, você vai revelar um segredo. É segredo porque é uma coisa só sua. Não o segredo porque é uma coisa escondida, porque é uma coisa só sua. Quais as alterações que fiz no meu currículo que me fizeram conseguir um emprego em 48 horas? Cara, você vai... Aí você junta especificidade, você junta tempo. E aí você revela o seu passo a passo. Poderoso. Um outro exemplo.
Como eu consegui colocar 4 livros na lista dos mais vendidos da Amazon sem gastar R$1? Isso é um segredo, gente. Isso você não vai conseguir encontrar no Google de qualquer jeito. O que o cara vai fazer aqui é contar a sua experiência. Ó, como foi que eu consegui colocar 4 livros na lista dos mais vendidos na Amazon sem gastar R$1? Então, revele um segredo, revele um bastidor, revele um passo a passo, revele seu processo. 9. Revele algo que vai acontecer. Isso aqui também é bem legal. Isso aqui você pode utilizar da seguinte forma. Eu coloquei um exemplo aqui, ó, real, meu. Como será a minha nova mentoria, que estou chamando de Mentor SA? E aí você pode colocar uma sub, né? Mas, antes de entrar nos detalhes, deixa eu explicar o porquê esse programa é tão diferente dos demais. Olha, gente, olha que gancho poderoso. Primeiro você colocou uma pulga atrás da orelha do cara lá. Poxa, ele vai explicar. Isso aqui é ideal para aquele público que você já está se comunicando com ele, você já está postando no Instagram, você já está mandando e-mail, você já está fazendo reels. Você está tentando vender a sua mentoria, está tentando vender seu produto. E lá do meio para o final você vai revelar como vai ser o beabá, como vai ser o processo, como vai ser o evento. Então, ele já tem informações sobre o seu evento na cabeça e agora você promete contar, tintim por tintim, o que vai acontecer lá. É normal algumas pessoas chegarem para mim e dizer assim, Daniel, me explica aí como é que funciona o 12, a mentoria 12? Por que elas fazem essa pergunta? Porque eu não revelo exatamente tudo que contempla o programa 12, Mastermind 12. Então, como eu não digo, as pessoas que estão prestes a tomar uma decisão ou que querem mais informações para se sentirem mais à vontade para tomar a decisão, elas perguntam, Daniel, o que é que tem nesse programa? O detalhamento desse programa. Então, quando você estiver no final de uma campanha, do meio do final de uma campanha, você cria um conteúdo desse jeito, você faz uma live com esse título, você envia um e-mail com essa headline. Como será a minha nova mentoria, que estou chamando de Mentor SA? Como será meu novo programa de dieta que vou lançar em 2023? Como será meu novo modelo de currículo que eu vou oferecer a vocês? Como será a minha nova? E aí você traz a pessoa pela curiosidade para saber ali dos detalhamentos do produto que você vai vender, do evento que vai acontecer. E por fim, entregue algo gratuito em formato de lista. Isso aqui também é poderoso. Percebam que eu fiz ontem, acho que ontem. Ontem eu fiz um story dizendo que eu ia fazer essa aula aqui no YouTube. E todas as vezes que eu anunciava, eu dizia, olha, eu criei um material, eu criei uma apresentação com 10 fórmulas comprovadas para títulos persuasivos. Vai lá dar uma olhada. Veja, quando eu digo 10 fórmulas comprovadas, você subentende que a pessoa fez um estudo, fez uma pesquisa, fez curadoria, e ela compilou os 10 melhores conselhos, as 10 melhores dicas, as 10 fórmulas comprovadamente persuasivas. Então, isso faz também com que a pessoa já saiba ou espere um conteúdo muito focado, que é um substrato de uma série de estudos e informações que vai ser entregue em formato de lista, que é muito simples de ser consumido e também muito simples de ser colocado em prática. Esta aula eu anunciei como 10 fórmulas comprovadas para títulos persuasivos. Então, esse gancho, essa maneira de escrever em lista, tem sites e Instagram e tudo quanto é coisa de lista na internet, os 10 mais, os 9, os top 9 do Instagram no final do ano,
top 3, lista faz com que as pessoas queiram realmente dar uma olhadinha e consumir, porque é rapidinho ali. Ok? Então, gente, eu trouxe aqui para vocês 10 modelos de headline extremamente poderosas para você. E o que é que você pode fazer com isso? Você pode pegar qualquer uma dessas ou as 10 e, através dessa fórmula, começar a produção de conteúdo da sua próxima semana, dos seus próximos 15 dias. Então, vamos supor, eu tenho aqui a mentoria SA, Mentor SA para lançar. Como é que eu poderia aplicar em cada uma desses 10 modelos, tá bom? Então, eu vou dizer assim, ó, eu poderia desse aqui de experimentar fazer uma pergunta, seria: é realmente possível conseguir seus primeiros mentorados, seus primeiros clientes de mentoria em 72 horas ou menos sem usar anúncios? Olha a minha headline. Em segundo lugar, eu poderia dizer assim, prometer algo útil. Como evitar o maior erro que você pode cometer ao entregar sua mentoria? Como evitar o maior erro que você pode cometer ao entregar sua mentoria? Isso já para mentor. Terceiro, prometer revelar um segredo desconhecido. A única coisa que você precisa saber para vender, para ser um mentor, dica, não é o que você está pensando. Ou dica, você nunca imaginou. Ou dica, duvido você adivinhar. Ou dica, você vai se surpreender. Então aqui eu posso. A única coisa que você precisa saber para vender sua mentoria. Dica, não é o que você está pensando. E aí lá no decorrer eu vou dizer que a única coisa é oferecer sua mentoria. Então com essa headline eu conseguiria também aplicar a minha. Apresente a contradição. Como vender sua primeira mentoria sem um único post no Instagram? Extremamente contraditório. Como assim? Como é que eu vou vender sem postar? Como vender sua primeira mentoria sem postar um único conteúdo no Instagram? Né? Isso aqui eu ensino lá o método dos stories. Como é que eu aplico esse número 5 aqui nas minhas coisas? Como criar o seu primeiro grupo de mentoria em até 48 horas ou até 72 horas, em uma semana, em apenas uma semana, isso. Como, isso aqui é fazer uma promessa ultra específica. Como vender suas primeiras vagas de mentoria, vírgula, sem fazer um único post no Instagram, vírgula, em apenas uma semana. Então é uma promessa extremamente específica aplicada aqui ao meu negócio. Próximo, ofereça um checklist gratuito. 3 perguntas que você precisa fazer antes de se posicionar como mentor. 3 perguntas que você precisa fazer antes de vender sua mentoria. 3 perguntas que você precisa fazer antes de criar sua mentoria. E aí eu desenvolvo quais são as 3 perguntas. Tá? O seu público está bem definido, o roteiro da sua mentoria está bem estabelecido, tudo isso. 7. Olha aqui, ó. Como conseguir muito mais mentorados em 2023? Simples, cara. Ei, mentor, como conseguir muito mais clientes, muito mais mentorados em 2023? E aí eu desenvolvo. Todas essas headlines me dão ideias para desenvolver o conteúdo. 8. Revele o segredo. Como eu consegui criar 2 grupos de mentoria sem gastar 1 centavo em anúncios? Como eu criei
Como eu consegui 24 mentorados sem gastar um centavo em anúncios? Quer dizer, eu vou revelar um segredo. Como eu fiz o meu mentorado conseguir ser o primeiro mentorado em menos de 48 horas, que foi o que aconteceu. Aí eu vou dizer, olha, foi a pessoa, fiz esse desafio, tal. 9. Revelar o que irá acontecer. Como será a minha nova mentoria, que estou chamando de Mentor SA? Como será? E aí eu vou explicar. Vai ser um programa de 8 semanas, um encontro por semana, vou te ensinar a vender, criar, entregar e escalar a sua mentoria. E por fim, como é que eu aplico entregar algo gratuito em forma de lista? Eu poderia dizer, eu criei um material com 5 passos para você vender sua primeira mentoria em 48 horas. Olha, 5 passos. Quando você coloca listas, é poderosíssimo. A gente quer saber que passos são esses. Então, poderia entregar um conteúdo resumidinho. Ó, você vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. E depois eu posso explanar cada um desses pontos. Então, gente, vocês perceberam aqui que essas 10 headlines, esses 10 formatos de headline, nos ajudam a criarmos conteúdos que nós teremos quase que certeza absoluta que serão consumidos, porque a própria headline catapulta a tua audiência para o consumo do conteúdo. A própria headline catapulta a tua audiência, empurra a tua audiência para consumir o teu conteúdo. Então é isso. Espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima aula, daqui a 15 dias, na quinta-feira, 8 horas. Muito obrigado. Segue aqui esse canal, deixa o like, um comentário para a gente conversar. Tá bom? Se você quiser a apresentação, esse resumo, é só você me pedir aqui, me marcar que eu mando para você. E até